Olá, sejam bem-vindos! A gente está começando a primeira semana do Advento, sabe? Aquele tempo de espera, de preparação. E hoje vamos mergulhar numa ideia que é simplesmente fundamental para esse período: a fé. Mas olha, não é uma fé abstrata, não. É a fé como uma chave real mesmo, que pode abrir os nossos olhos para a gente enxergar Deus agindo bem aqui ao nosso redor. A nossa reflexão hoje vai passar por 4 momentos. A gente começa com uma promessa lá do Antigo Testamento, depois vê como ela se cumpre num encontro que muda tudo, aí a gente para pensar no valor da fé no nosso dia a dia e, por fim, olha para o maior modelo de todos de espera e confiança. Então, vamos começar pela base de tudo. A primeira leitura nos leva séculos para trás, direto para a voz do profeta Isaías. É ele quem desenha o cenário de uma promessa incrível, sabe? A chegada de uma nova era, a era messiânica, cheia de esperança, de renovação. E aqui está o coração da promessa de Isaías. E perceba, ele não está falando só de curar a visão dos olhos. É muito mais fundo que isso. É a cura da cegueira espiritual. Para a época, essa era uma visão radical. A de um mundo onde a luz de Deus simplesmente invade e acaba com toda a escuridão. O que a profecia descreve é, na verdade, uma inversão completa da ordem do mundo. É um futuro onde a justiça finalmente vence, onde os humildes são valorizados e aqueles que andam perdidos encontram um norte, encontram sabedoria. É uma verdadeira revolução da esperança. E o Salmo responsorial, então, responde a isso de um jeito perfeito. A esperança não é uma coisa vaga, ela tem um nome. É o próprio Senhor que se torna a nossa luz, aquela luz que chega e espanta todo medo, toda escuridão da vida da gente. Agora vamos dar um salto no tempo. Ok, essa promessa antiga, essa revolução da esperança, como é que ela vira realidade? A resposta está num encontro. Um encontro bem concreto, bem pessoal, que o Evangelho de Mateus nos conta. A história da cura tem uma sequência bem clara, né? Começa com um grito desesperado, um pedido de misericórdia. Depois vem uma pergunta direta de Jesus, uma resposta de fé. E, finalmente, o milagre que devolve a visão. Agora preste muita atenção neste ponto, porque ele é a chave de tudo. A condição para o milagre acontecer não é merecimento. Não é porque eles eram bonzinhos, não é nada que eles pudessem fazer. A condição é uma só: faça-se conforme a vossa fé. A cura está amarrada, conectada diretamente à capacidade deles de acreditar. E olha, isso não é um caso isolado, não. Esse princípio se repete por todos os evangelhos. Pensa na mulher com hemorragia, em Jairo, na mulher cananeia. A fé é como se fosse a chave mestra, sabe? Aquela que abre as portas do reino de Deus na nossa realidade. Sem ela, a ação de Deus, os milagres, ficam do lado de fora, esperando. Ok, se a fé é essa chave mestra, a pergunta vira uma coisa bem prática. Como é que a gente protege e cultiva esse tesouro no nosso dia a dia, no meio da correria? É isso que a gente vai ver agora. É curioso pensar que até os apóstolos, os caras que andavam com Jesus o tempo todo, sentiram essa necessidade de pedir: Senhor, aumenta a nossa fé. Isso meio que nos dá permissão, sabe? Permissão para a gente reconhecer a nossa própria fraqueza. O primeiro passo para fortalecer a fé é ter humildade de pedir, de dizer eu preciso de mais, especialmente quando a vida traz uns desafios que a gente não entende. E proteger esse tesouro exige esforço, né? As fontes nos alertam para perigos bem concretos do nosso tempo. Consumismo, que distrai, o entretenimento que pode sujar o coração, as ideologias que confundem, tudo isso pede da gente uma certa vigilância, um discernimento para nossa fé não ir enfraquecendo aos poucos. E essa imagem de Santo Ambrósio aqui é simplesmente perfeita. Uma fé forte não é só um cômodo da nossa vida, ela é a fortaleza que protege a casa toda. Ela nos defende tanto das ameaças que vêm de fora, quanto das nossas próprias fraquezas aqui dentro. Isso nos leva a um contraste que é fundamental. De um lado, a fé que a gente vive abertamente, com coragem, com coerência. Do outro, algo que a tradição chama de respeitos humanos. O que é isso, afinal? É basicamente o medo do que os outros vão pensar. É aquele receio de parecer diferente, sabe? Que faz a gente se calar, esconder a fé só para ser aceito no grupo. Agora, vamos avançar para a gente ver o exemplo definitivo da fé em ação. Um exemplo perfeito para esse tempo do Advento. A Virgem Maria. Ela é o nosso grande modelo. Essa saudação de Isabel para Maria é um resumo perfeito de toda a vida dela.
A felicidade de Maria, sua bem-aventurança, não estava em feitos grandiosos aos olhos do mundo. Estava em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Ela foi feliz porque acreditou. Acreditou na promessa de Deus, mesmo quando nada parecia fazer sentido. A vida de Maria foi uma verdadeira peregrinação na fé. A confiança dela não apareceu só na alegria da anunciação. Ela foi testada. E como foi? No silêncio doloroso com José, na perseguição para o Egito, nos longos anos de vida comum em Nazaré e de um jeito supremo na escuridão total ao pé da cruz. E aqui está o segredo dela, a fonte da sua força. Maria vivia com um olhar fixo em Deus. Não era uma olhadinha de vez em quando, era um foco constante. É por isso que ela tinha aquela serenidade que nada abalava. O exemplo dela é um convite para a gente. Fixar o nosso olhar em Deus para encontrar a paz, mesmo no meio das nossas tempestades. Para a gente concluir, que essa oração da liturgia possa se tornar a nossa oração. Que este advento seja um tempo para pedir essa graça, não só de entender, mas de viver com fé e com amor o mistério que a gente se prepara para celebrar. Fica a pergunta: qual pequeno passo podemos dar hoje para que a nossa fé, assim como a dos cegos do Evangelho, abra os nossos olhos?